padrinho de casamento do filho dele, que nem compareceu ainda ao trabalho, já está ganhando. É como se eles estivessem agindo assim no seu condomínio, né? O Brasil é o condomínio dos Bolsonaro. Aguando a plantinha. Que coisa impressionante. Mas será que tem general para botar essa plantinha na rua? Eu acho que deve ter dentro do Exército uma resistência também a isso, que atualmente não aparece muito, mas eu já vi notícias de que tem gente achando exatamente o que a gente está achando. Está ficando meio ridículo. Mais ridículo ainda é ter um general do lado dele, porque está assinando embaixo, né? O Exército assina embaixo a cada merda que ele faz. No passado, antes do Bolsonaro ter chance de ser presidente, eu me lembro que um amigo meu, que é psiquiatra, é muito íntimo do grupo que tem a ver com o general Mourão, né? E o Mourão veio aqui jantar com eles, e o Mourão disse, olha, eu acho que o Bolsonaro é um tigre, ele pode agredir, pode ser violento, mas a gente está preparado que podemos colocar o tigre na jaula. Palavras do Mourão, né? Agora, será que vão botá-lo na jaula, ou vão segurá-lo, ou as coisas vão evoluir como estão evoluindo? Não, mas eles estão achando tudo normal, diz que está tudo normal, está tudo bem. Porque estão achando assim que o cara parece que está brincando que nem criança, sem maiores problemas. Por enquanto, nada se prejudicou. Olha, eu fico constrangida porque a gente quer até ofender, mas não tem mais palavras, né? Não tem mais palavras. O que eu vou dizer? Os filhos são aquilo ali. O próprio, como é o nome dele? Bebiano, ele participou de um programa essa semana, segunda-feira. Ele disse horrores dos filhos do Bolsonaro. Ele disse horrores. Ele só parecia assim um ex-amor, entende? Saudade do meu ex, muita saudade do Bolsonaro. Ele queria estar perto. Mas ele falou mal, ele disse que o Carlos Bolsonaro é doente mental, tem uma doença mental grave, é perigoso, uma pessoa psicopata, mania de perseguição, que não confia em ninguém, nenhum deles da família confia em qualquer pessoa, que a ideia dele era colocar um Mourão, esse que disse que é a jaula, que sabe botar na jaula e tal. A ideia era botar o Mourão, ideia do Bolsonaro, botar um Mourão no seu gabinete para servir como se fosse assim um espantalho na roça, para ninguém chegar perto, para todo mundo ter medo, né? Porque afinal de contas estava ali um general, 4 estrelas, 10 estrelas, não sei. E no entanto, aí o filho não deixou. E com relação à facada, ele disse que naquele dia o Carlos resolveu ir junto para Juiz de Fora e que ficou brincando no videogame, atrapalhando todo mundo e tal, só que tem um detalhe, o bispo que está preso porque deu a suposta facada no Bolsonaro, ele foi no clube de tiro em Santa Catarina, onde os filhos do Bolsonaro fazem treinamento. Olha só como é que é a coisa toda. Então, o cara que está no mesmo clube de tiro dos filhos do Bolsonaro vai a Juiz de Fora, supostamente dá uma facada, porque ninguém viu sangue, né? Aí depois viram aquela coisa toda, quer dizer, não estou dizendo que não houve a facada, mas também eu não acredito que tenha havido a facada, tu entende? Porque não tem, a coisa é muito nebulosa, né? Mas e aí o filho o Carlos, que nunca vai para lugar nenhum, nunca ia com o pai para lugar nenhum, vai para Juiz de Fora no dia da facada, dito pelo Bebiano. Tem umas coisas misteriosas em torno da facada. Né? Muito. E naquele dia da facada teve muita gente que disse, já ganhou. Uhum. Sim, naquele dia que ele levou a facada, eu disse, ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Assim como a gente pode dizer, porque depende da opinião pública, né? Aí tu pode mais ou menos já perceber, assim, porque tem 3 ou 4 jogadas que são geniais para a opinião pública. Uma delas é
uma doença, delas é um ato Sim, qualquer. o mártir, vítima, É o mártir, né? a Isso aí vítima. Bea, acredito que quando alguém abre para alguém, acredito muitas vezes a pessoa tem necessidade de desabafar. Só que algumas vezes o desespero de se abrir vai para a pessoa mais próxima e se dá mal, como foi com este que se abriu com o pai. Será que ele tinha um amigo de fé? Daí agora está revoltado. Deveria conversar com o pai dele, não acham? Pois É o que nós falamos, né? É. Que para parar o clima de guerra entre famílias, né? No caso entre o pai e o filho, ele deveria conversar com o pai e perdoar o pai e dizer, olha, eu fiquei muito chateado, e o pai talvez até esteja arrependido, mas é aquilo que ela falou agora, né? O desabafo às vezes é necessário de uma pessoa próxima, porque eu estou vivendo uma situação difícil e acabo falando. Não, mas vamos combinar o seguinte, né, doutor Maia? No meio de qualquer tipo de entreveiro que tu possa viver, tu tem uma ideia que pode ser até fantasiosa, mas tu tem uma ideia recorrente de que pai e mãe são dois abrigos que tu tem, são dois lugares, são duas pessoas que são permanentemente 100% a teu favor, entende? Então, contar uma coisa assim para um pai, não me parece que seja um desespero, acho que é uma confiança que desabou, né? Pois é, mas tu vê onde é que estão as maiores crises de relacionamento dentro da família. Tu pode ver linhas de interesse, quando há morte, há inventários, dinheiro, a gente vê coisas fantásticas, até mortes, né? Então, é dentro da família que, ao mesmo tempo que tem esse tipo de confiança que tu falou, maravilhoso, meu pai e minha mãe, é também o lugar onde germina o ódio, a raiva, a agressividade, a fofoca, enfim, todos os afetos negativos. Então, realmente, a coisa sempre é dupla. Cabe a cada um de nós, então, ver quem é este pai, quem é esta mãe, nessa altura da vida, que pode conter uma informação assim que pode ser muito prejudicial se for aberta, né? Aqui está, olha, essa aqui, ela diz o seguinte: não tenho problemas com fofoqueiros na família, mas a minha mãe compete comigo com os meus namorados. É incrível. Eu digo isso para ela e ela dá risada, mas ela faz de tudo um pouco para se mostrar para eles. E se insinua na minha frente. Eu não sei se eu estou ficando louca ou se a minha mãe realmente é uma piranha. Meu Deus do céu. Tu vê, então, essa informação nos trouxe o lado negativo da família. São características dessa mãe que, mais velha, vamos dizer assim, sente que ainda pode ter um clima sedutor sem maiores consequências, apenas ser muito querida com os namorados da filha e ganhar uma atenção também especial, porque o namorado, ao querer agradar a sogra para continuar com a menina, ele também vai fazer um jogo de sedução, né? Então, o que ela tem que entender é o quanto isso realmente vai a algum lugar, no sentido de uma coisa real ou apenas uma espécie de lustro de ego da mãe, lembrando os velhos tempos que ela era jovem, né? E que não teria maiores consequências. Então, ela teria que, entendendo isso, ficar menos, vamos dizer, crítica da conduta da mãe, porque talvez seja uma necessidade narcísica dela. E botar, vida, né? e botar eu a música. Com inveja da sedução da minha filha, né? Sim, sim, sim. E botar aquela música, velhos tempos, velhos dias. Tempos. Cada vez que a mamãe começar a se insinuar para o namorado, bota a música, velhos tempos, velhos dias, né? Porque uma das coisas que é tão louco, isso é louco. Todo mundo que nasce, em algum momento, depois que passa da primeira infância, descobre que vai morrer, né?
A gente descobre, porque morreu o peixinho, morreu o gatinho, né? O passarinho. A gente descobre que vai morrer, que morre, que as pessoas morrem, que os seres morrem. E aí tem pessoas que passam a vida como se não fossem morrer. Não, nós vivemos num mundo narcísico. Eu sou eterno. E eu esqueço que eu vim antes do nascimento de um lugar que eu não tenho a mínima ideia e vou para um lugar depois da morte que eu também não tenho a mínima ideia. Exatamente. Então eu estou num lugarzinho aqui e se eu não achar um sentido para mim, o melhor possível, ou eu fico doente, ou eu fico queixoso, ou eu fico achando que sou uma vítima do mundo e de todos, e não acho um caminho que eu me sinta, vamos dizer, de alguma forma realizado num mundo extremamente estranho que é esse intervalo entre antes de nascer e depois que eu morro. Mas tem gente que é meio desavisada, né? Uma norte-americana estava orgulhosa da perfeição da suculenta e dos cuidados que manteve por 2 anos. Suculenta é aquela plantinha, né? Aquela plantinha que se usa assim só para decoração mesmo. Muito bonita, por sinal. Ela passou 2 anos regando a plantinha e feliz da vida porque a plantinha continuava linda, maravilhosa, não desfolhava coisa nenhuma. Depois de 2 anos, ela decidiu comprar um vaso mais bonito para botar a sua plantinha fantástica. E ela, então, melhor ainda, porque como cuidadora, ela estava ótima, a plantinha. Todos os dias ela regava, aquela coisa toda, né? Ela comprou um vaso mais bonito e foi transplantar a suculenta. E aí, o que ela descobriu? Ela era de plástico. 2 anos regando. 2 anos regando, doutor Maia. Depois a psicopata sou eu. Mas tu vê, então, o amor é parecido com uma suculenta. Parece de plástico. Maravilhoso. Depois de 2 ou 3 anos... Descobre que não era nada. Não é nada do que eu esperava. Aí tu vê que nós estamos sempre capazes de sermos iludidos pelo que está na cara, que está nos iludindo. É muito louco, né? Imagina tu passar 2 anos com uma planta de plástico e regando a plantinha, achando que estava acontecendo, né? O Oscar de Souza diz o seguinte: bom dia, ouvintes Manaualtas. O Nostra Gordos aqui continua ainda meio solitário nesta tese, mas tudo se encaixa para o mesmo golpe que foi aplicado na Turquia. Irão prender os nacionalistas e governar com os golpistas. E o povo idiotizado agradecerá aí a clã. O Nostra Gordos é porque o Oscar de Souza Marinho ele se acha um homem muito gordo. Ele não, na verdade, ele não é gordo, ele é fofo. Né? Um pouco fofo demais. Mas ele diz que vai acontecer isso que aconteceu lá na Turquia, aqui no Brasil. Eles vão prender os nacionalistas e vão governar com os golpistas. Ele usou o exemplo da Turquia. O cara prendeu não sei quantos mil juízes, quantos mil professores de faculdades, trocou tudo. Mas eu acho que cada país tem um caminho assim que não é espelho um do outro, né? Mas, doutor Maia, não existe aquela tese que é hoje defendida pelos neurocientistas de que tudo aquilo que tu fala, tudo que tu enfatiza, vai acontecer na tua vida? Que Olha, isso depende muito, né? Eu acho que o enfatizar e o me colocar indica que eu estou me jogando daquela forma na realidade. Sim. Então, como é que se diz? Como é que é o caminho na vida? O caminho se faz cada passo. Caminhando. Caminhando a cada passo, o caminho se desenvolve. Ah, mas onde é que eu vou chegar? Não sei, porque a cada momento há mudanças que dependem da tua atitude, do teu caminhar, do que seria o teu objetivo. Mas sujeito a sempre um mistério no próximo passo. Né? Que é o que os grandes caras aí têm percebido, que tem algum grande mistério no meio do caminho e que essa vida aqui física ela não explica tudo, né? Que tem alguma coisa além de tudo isso.
Mas, por exemplo, uma pessoa que só fala em desgraça, só fala em desgraça, só fala em tragédia, só fala em doença, e a gente vê essa pessoa está sempre meio que envolvida com isso.